Fala palestra, fala torcedor palmeirense. Hoje vai ser vídeo, pessoal. Rodo, muitas informações do Palmeiras aí. Tem novas informações sobre reforços, né? Sobre também informações sobre o derby, jogadores que podem sair. André Hernan aí, né? Felipe Sil, Vicari, né? Trouxeram informações aí. O Bruno Andrade também, informação de fora, de reforço de fora, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ver essas informações. Antes eu peço a vocês, por caridade, se puder se inscrever, se puder deixar suas opiniões. Isso dá muitas ideias de vida pra gente também. Sua opinião é muito importante. A gente sempre vai responder todos aqui, se possível. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Sua opinião aqui é muito bem-vinda. É o único canal que a gente responde todos os comentários, viu, pessoal? Ninguém fica aqui abatido, não. É muito bom trocar ideia sobre o momento do Verdão. Então, vamos ao corte. Também, daqui a pouco o Bruno Andrade já fala do Nino. Então depois a gente mostra no chute, tá, Galindo, do Luigi. Vamos falar do Nino, Bruno Andrade? Mas antes de falar do Nino, antes do Nino, só me aproveitar, Bruno, você falou da questão do Abel ter fortalecido, reforçado a ideia de ter buscado jogadores que já conhecem bem o futebol brasileiro, no caso, por exemplo, do Marlon Freitas, a contratação do Arias. No nosso grupo de apuração, eu e o Felipe e o Hernan, há 2-3 semanas, ou até um pouco mais, a gente teve quase que acesso aos nomes dos jogadores que o Abel, a comissão técnica, tinham pedido para a diretoria para reforçar ataque, defesa e meio-campo. No meio-campo, o Marlon Freitas era o topo da lista por conta disso, pela experiência e pelo conhecimento do futebol brasileiro. No ataque, sempre foi o John Arias. Tanto é que quando surge a possibilidade do Thiago Almada, o Thiago Almada foi muito mais encarado como oportunidade de mercado. Ele inicialmente não estava na lista porque o Palmeiras nem sequer imaginava que ele poderia estar no mercado ou potencialmente estar no mercado. E mesmo quando surge a possibilidade que o Palmeiras demonstra interesse no Almada, a comissão técnica, claro que aprovou, mas deixou muito claro para a diretoria que se fosse para ter uma queda de braço por um deles, teria que ser o Arias. Porque o Arias tem um conhecimento muito maior do futebol brasileiro do que o Thiago Almada. O Thiago Almada teve sucesso no Botafogo, mas foi uma temporada. O Arias jogou quase 5 temporadas completas no Fluminense, foi campeão, ganhou, conhece muito. Então vai muito ao encontro do que a gente vinha dizendo frequentemente no Fala Fonte, você lembrou agora. O Palmeiras determinou que as prioridades no mercado passassem por jogadores que conhecessem o futebol do Brasil, independentemente de ser estrangeiro ou não. Marlon Freitas é esse nome, John Arias contratado é outro nome, e o Nino, que eu vou falar agora, continua sendo a prioridade. E trazendo novidades em relação à semana passada, quando a gente reforçou a ideia de um emissário do Palmeiras no estrangeiro para reforçar e destacar, enfim, resolver o próprio, enfim, caramba, o jogador agora do Palmeiras, o Luigi, do Al-Sadd, e depois buscar o Arias do futebol inglês. Em relação ao Nino, o que esse emissário ouviu, e eu confio muito na fonte que me tá aberto a negociar, deixou nas mãos do Nino. Se surgirem propostas iguais de Palmeiras e Fluminense, o Zenit passa a bola para o Nino e o Nino resolve, mas com uma condição, e essa é a novidade agora. O Zenit só vai negociar o Nino se for campeão russo nesta temporada. Se não for campeão russo, o Zenit arrisca segurar o Nino um pouco mais, e o Nino continua como prioridade absoluta do Palmeiras para reforçar a defesa. Eu fui olhar agora aqui a tabela do futebol russo, do campeonato russo. O Krasnodar é líder com 40 pontos, o Zenit em segundo com 39, um ponto de diferença, 18 rodadas já completadas. Então, novidades aqui o Zenit continua intransigente, não vai negociar agora, aliás, temos dito isso frequentemente, o Nino não sai do Zenit hoje, fevereiro. Em junho, aceita negociar, desde que o Zenit seja campeão russo. E depois a bola é passada para Fluminense e Palmeiras, fica na mão do jogador, que já disse várias vezes que tem a preferência pelo Fluminense, mas vai depender da oferta. O preço continua o mesmo, cerca de 10 milhões de euros, mas a novidade é essa. O Zenit só abre mão do Nino no meio do ano, se for campeão russo. Palavras de quem trabalha lado a lado com o Nino. Ô, Bruno, só vou pedir para você repetir um comecinho, porque deu uma travada bem na hora e eu não entendi aquela parte onde a decisão ficaria com o Nino. Aí os empresários passaram isso ou o clube que passou?
O clube passou para os representantes do Nino essa condição e depois a bola fica nas mãos do Nino. Tá. E já aproveito e pedir desculpa para vocês, porque, enfim, Portugal continua passando por uma tempestade histórica, conexão instável, horrível. Enfim, espero que ao longo da semana isso melhore. Não deve melhorar muito, porque a previsão é de tempestade ainda mais forte amanhã e depois de amanhã. Portugal fustigado por conta disso, mas com um novo presidente. Portugal elegeu ontem um novo presidente. Caramba, hein? Mas agora a gente entendeu. Deu pra entender. E aí, Felipe? Vamos falar do Zaccaria? Ah, é verdade. Zaccaria, novo reforço Porque do o Dorival Corinthians. falou que não pediu, foi isso? É que assim, vou explicar toda essa questão. Ontem o Zaccaria, meio marroquino... Dessa história do Gabriel Jesus na seleção. O Pedro Ivo Almeida, ontem eu estava conversando com ele falou que o Ancelotti já conversou nos bastidores com as pessoas que trabalham aqui, que ele queria entender por que existe tanta rejeição por parte dos torcedores com o Gabriel Jesus. Que ele tá surpreso como aqui no Brasil tem uma rejeição com um jogador que ele considera tão bom. Não sei se isso quer dizer que se ele vai convocá-lo ou não. Mas o Ancelotti gosta do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é o tipo do jogador que todo treinador gosta. Todo treinador gosta. Porque ele te entrega mais de uma função dentro de campo, é um jogador dedicado. Não à toa, ele foi apadrinhado, vamos dizer assim, pelo Guardiola. Uhum. Ele é um jogador extremamente fiel a ideias de treinadores. O próprio treinador do Arsenal ama o Gabriel Jesus. Então, assim, por onde ele passou, ele foi querido pelos treinadores. E vou dizer, tá, informação. Sabe quem gosta muito do Gabriel Jesus? Quem? Abel Ferreira. Opa! O Abel Ferreira adora o Gabriel Jesus. Isso não quer dizer que o Palmeiras vai contratar. Sim. Mas o Gabriel Jesus, o Abel Ferreira gosta muito do estilo do Gabriel Jesus. Gosta da pessoa Gabriel Jesus também. Então, assim, é um cara que, por isso, talvez o Ancelotti não consiga entender por que ele tem tanta rejeição. Isso. E ficou muito marcado aquela coisa da Copa. Isso. Não marcou gols. O Gabriel Jesus é um centroavante que não marca gols. Então, assim, é rótulo que, infelizmente, muita gente coloca no jogador. E muitos jogadores passaram por isso. A gente tem aqui o nosso companheiro, nosso amigozinho, que passou por um rótulo gigantesco na seleção de 94. Uhum. Rótulo de jogador marcado, Uhum. né? E foi campeão do mundo. Né? Mega Sendo importante. muito importante. E foi sendo campeão muito do mundo. importante. Então, assim, por que não? Eu particularmente, acompanhei a evolução do Gabriel Jesus no Palmeiras. Desde a subida da base, a ascensão dele, campeão brasileiro, até a saída dele, depois e a ida dele para a Copa do Mundo. Eu acompanhei Gabriel Jesus. Então, assim, vejo muito potencial. Óbvio que as lesões atrapalharam muito a carreira dele. Ele teve 2 lesões sérias que atrapalharam demais a carreira dele. E acho que ele pode ter uma segunda chance, sim, na seleção brasileira. Claro. Então, porque aí, estamos falando aqui, que o Tite usou ele como... Outros times ali brigando, o Santos também se livrou do rebaixamento. Tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Danilo Lavieri, por que o Palmeiras ganhou? O Palmeiras ganhou porque foi mais eficiente, né? O Palmeiras teve praticamente 2 chances. Foi a do Luigi, que foi cara a cara, perdeu a bola, uma roubada do Mateuzinho. O Mateuzinho se recuperou da besteira que ele ia fazendo ali. E depois o Palmeiras aproveitou com o Flaco Lopes para fazer o 1-0 e, de novo, como eu disse, sendo eficiente. Eu achei que o jogo, taticamente, no primeiro tempo, o Corinthians teve mais a bola. O Corinthians começou até batendo mais. Teve um determinado momento, estava 7-0 pro Corinthians. Primeira falta do Palmeiras foi aos 34. Exato, aos 34. Então, qualquer tentativa de o Palmeiras trocar a bola, eu acho que o Palmeiras tocou bem pouco a bola no primeiro tempo, que fique claro. Mas nas poucas vezes que tentou, o Corinthians matava o jogo com alguma falta, às vezes no Vitor Roque, às vezes no Flaco, às vezes no Andréas, enfim. O Corinthians matou qualquer tentativa e ficou muito mais com a bola. Então, a impressão que a gente tinha ali no primeiro tempo, nossa, o Corinthians ganhou, o Corinthians jogou melhor, o Corinthians pressionou. Mas a verdade é que nem o Carlos Miguel, nem o Hugo Souza foram acionados no primeiro tempo. O Corinthians teve mais a bola, mas não adiantou absolutamente nada. No segundo tempo,
O Corinthians aí sim conseguiu ameaçar com uma bola, ou uma bola numa jogada aérea, que o Carlos Miguel fez uma boa defesa. Teve o pênalti no primeiro tempo, né, que a gente tá vendo aí agora, que para mim não foi, porque o Carlos Miguel não acertou em cheio, pegou de raspão o Gustavo Henrique. Aí o Memphis errou, escorregando aí, como a gente vai ver nesse replay, uma escorregada histórica, como gostaria de dizer os corintianos em relação ao derby, né? E aí, Tirone, na prancheta, no tatiquês, a gente vai olhar, o Palmeiras ficou devendo muito. No primeiro tempo, o Vitor Roque jogava sozinho pela esquerda, o Alan desapareceu, o Flaco não tocou na bola, o Maurício não tocou na bola, o meio de campo com o Bidon, André, Ranielli do Corinthians foi bem melhor que o Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras resolveu, a hora que percebeu ali que o jogo estava mais difícil, o Corinthians conseguiu pressionar um pouco mais. Na saída do Vitor Roque, que eu não concordo, que eu não acho que o Vitor Roque tinha que ter saído, o Palmeiras passou a jogar um pouco mais retraído, achou uma bola, fez 1-0. De novo, tatiquês, o Palmeiras ficou devendo. Não foi um jogo brilhante. Mas o que o Abel tanto procura, o que o palmeirense tanto procura é a tal da casca que ele fala. E ontem o Palmeiras deu alguns sinais importantes. O Marlon Freitas encarou 2, 3 jogadores do Corinthians de uma forma que a gente não via ninguém do Palmeiras fazendo um derby há muito tempo. Essa questão eu até discordo um pouco do Trajano, acho que faz parte do folclore do futebol, o que o Andréas fez, o que o Flaco fez. O Yuri Alberto fez igual no Allianz Parque, quando o Corinthians ganhou de 1-0. E o Yuri Alberto fez igual, num jogo em que o Palmeiras deu 25 finalizações, o Yuri Alberto achou uma, fez 1-0, foi lá, chutou na bandeirinha e virou história, virou meme, virou figurinha. No final faz um pouco parte do folclore do futebol. Então foi o tipo de vitória que é bom, que é importante para o ambiente. Imagina como foi o vestiário do Palmeiras ontem. Para reconexão entre torcedor e time. Agora, o tatiquês, é bom que o Abel saiba que a vitória foi muito mais um acaso do que uma questão pensada, treinada. O Palmeiras precisa melhorar no jogo, mas esse tipo de vitória é muito importante para construir casca, para dar um ambiente diferente para o Palmeiras, Tirone. Ô, Juca, e por que o Corinthians perdeu? Teve outra que o Luigi perdeu, eu também não entendi a substituição do Vitor Roque. Veja, eu acho que o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. Se alguém merecesse vencer o derby, este alguém teria sido o Corinthians. Eu concordo que não houve pênalti, mas não porque, como disse o nosso Danilo Lavieri, o Carlos Miguel não tenha acertado. Ele acertou, o Gustavo Henrique acertou e acertou bem. Primeiro de raspão e depois segurou o rosto dele. Mas a bola já estava lá em cima, já tinha perdido, não havia nenhum perigo de gol, e foi um choque normalíssimo entre um zagueiro cabeceando e um goleiro tentando tirar a bola. Pênalti é aquilo, é uma coisa importante demais para ser marcado desse jeito, né? Num clássico com 45 mil torcedores. Então, não houve o pênalti. Não houve o Klaus muito arrogante, porque não foi nem olhar no VAR, né? Um pênalti realmente mandrake. E que acabou aquela velha máxima da pelada, né? Pênalti roubado não entra. Quanto ao que fez o Andréas Pereira, eu achei divertido, te confesso, o que ele fez. Eu não gosto do que fez o Flaco Lopes, porque acho que estimula a violência. Quer dizer, é acender o pavio, né, num estádio de torcida única. Mas eu responsabilizo muito mais quem proíbe que haja duas torcidas do que o atleta. Como é que ele comemora? Com quem que ele comemora? Aí não tem muito com quem, vai do jeito que aparece. E nada mais óbvio do que olhar para a bandeira do clube onde você está jogando e fazer o que ele fez. Eu acho que o problema central é esse. Agora, eu estou para ver, eu não me lembro de uma outra derrota do Corinthians num derby que tenha sido assimilado com tanta maturidade pelos corintianos como essa. Ninguém está fazendo drama, todo mundo está entendendo o começo de temporada. A importância desse jogo era muito maior para o Palmeiras, porque estava com o Corinthians atravessado, do que para o corintiano, que hoje o que está dizendo é isso, na hora que vale mesmo a gente ganha. Então, eu acho que foi
uma derrota que não deixa marcas, como invariavelmente os derbys costumam deixar. Uma derrota épica, né, Gil? Oi? Quero assistir seus vídeos. Enésimo chilique. Quando ele troca o Vitor Roque pelo Luigi, deu para entender o que ele quis fazer. Ele quis barrar o Mateuzinho. Foi uma alteração tática. Entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes, hoje é melhor você ter o Flaco Lopes, que ele é mais completo. E ele coloca o Luigi nas costas do Mateuzinho. E o Luigi, por mais limites técnicos que ele tenha, ele mudou o jogo também pro Palmeiras. Algumas vezes ele começou a dar um escape pro Palmeiras e barrou o Mateuzinho. Então, então assim, quem é melhor? Vitor Roque ou Luigi, tecnicamente? Quem é melhor? Rodrigo Garro ou Matheus que saiu? Então, essas situações, os técnicos hoje, eles têm baitas dilemas quando eles têm alguns jogadores bons, mas que não estão na ponta dos cascos, ou que jamais vão ficar na ponta dos cascos. Então, estou vendo uma coisa mais neutra, sem a questão da emoção, sem a agenda positiva de lá e para cá. Do lado do Corinthians, isso vai estar, acho que, na cabeça do Dorival, e o Dorival já fez uma opção. Bidon é titular, Garro não é. Tentar ganhar. Ganhando não, estava empatando, mas estava jogando melhor. Mas não, vamos tentar ganhar o jogo. Eu vou fazer a substituição do Dorival foi ofensiva, isso que eu tô falando. Aí eu vou olhar do lado do Palmeiras. Talvez o Palmeiras nunca jogue o que a gente espera, cara. Sob o comando do Abel, talvez ele nunca jogue o que a gente espera. Nunca. E tá chegando ainda o Arias. Porque o Palmeiras, o Mauro fala sempre isso, o Palmeiras formou um time, ainda mais agora com a chegada do Arias, brilhante tecnicamente. Um time capaz de controlar qualquer jogo. Como o Flamengo faz. Mas o Palmeiras não vai fazer isso. E o técnico não sabe fazer isso. Então, um time que tem no meio Andreas, Marlon, Lucas Evangelista, Arias, Maurício. Vai vendo. Não é que é um meio campo de batalhadores, não. Todo mundo gosta da bola, conhece a bola. Mas o Palmeiras joga de uma forma a feição do seu treinador. Ele joga no erro do adversário. Eu não estou criticando, eu estou constatando. E pode ser assim, com mais picardia, dando um bico na marca do pênalti, chutando a bandeirinha, que o Palmeiras consiga competir e ganhar os títulos nessa temporada. Pode ser perfeitamente. Não tem problema nenhum, entre aspas. Então, pessoal, o que o Arnaldo tá falando é o Palmeiras mais reativo, né? O Palmeiras tá muito... O Palmeiras fica jogando no erro do adversário. É tipo um boxeador que é bom e fica se defendendo, tentando contra-atacar. Mas ser reativo... O Palmeiras tem time pra isso, né? Pra ser o time que mais, chega fora de casa, dentro de casa, e pra cima e ganhar o jogo. O Palmeiras tem time pra isso. Agora, falta do zagueiro, né? E segundo o GS, se vocês estão vendo aí, né? Eu vou tentar... essa informação de hoje, né? Dia 9 do 2, às 8 horas da manhã, o GE traz informações que o Palmeiras ainda tenta destravar o negócio por Nino e conversa com outras opções também para a zaga. Depois de acertar com o John Arias, o Palmeiras concentra esforços no objetivo de reforçar a zaga, né? Alviverde. O clube ainda tenta destravar o negócio por Nino, do Zenit, mas não descarta a contratação ao mesmo tempo, né? Iniciou conversa com outras opções para a posição. A galera fica falando aí do canal, não, esquece Nino, também, sim, velho. Se tá vendo que não vai dar, se o Zenit vai liberar até o meio do ano, ele já tá aqui, a gente tá em fevereiro. Agora, se ele também, chegar no meio do ano ele queria ir pro Fluminense, então o Palmeiras não pode confiar, só se ele assinar um pré-contrato. Não sei se ele já pode assinar um pré-contrato com o Palmeiras, né? E aí é complicado, né? E o Palmeiras mandou um representante, como já foi falado aqui no canal, né? Esse mesmo representante, aliás, partiu direto para Abu Dhabi, né, a Inglaterra, para concluir a negociação de Arias, no momento em que o Fluminense ainda poderia interferir na transferência. No caso de Nino, o Palmeiras avançou nos contratos com o staff do zagueiro, enquanto o clube tem demonstrado pouco interesse em liberá-lo nesta janela, tanto que o Verdão admite até a possibilidade de fechar a transferência e só receber o atleta no meio do ano. Olha, eu fazeria isso. O time que o Palmeiras tem, dá para o Palmeiras segurar com essa zaga até o meio do ano. Sobe o... Cara, porque, vamos supor, o Palmeiras vai adiantar o Palmeiras contratar agora um zagueiro meia boca,
para ser pior que o que já tem, aí ter que pagar salário, ter que pagar transferência. Se o Nino der certeza, como o Gé tá trazendo aqui, que o Palmeiras pode já acertar com ele, assinar um pré-contrato com o Palmeiras e meio do ano ele vir. Eu sou de acordo a isso. Mas trazer um zagueiro agora, se o Palmeiras falou que vai trazer um zagueiro, se vai trazer outro zagueiro, esse zagueiro vai render, porque o Palmeiras tem que estar com a faca e o queijo na mão, ou uma faca de 2 gumes. Ele traz o Nino agora, assina com o Nino vem em junho, ou ele traz um zagueiro que não tem tanta qualidade, porque em termos de qualidade, o Nino tem muita qualidade, né, o Nino, e aí a gente fica se perguntando, né? Muita gente fala de Danilo Barbosa, né? Mas o Botafogo não pode vender jogador, não pode contratar jogador, o Botafogo tá cercado, não pode vender nem comprar jogador. Então, não tem como o Palmeiras trazer o Danilo Barbosa aí, né? Então, eu acho que as informações, né, pessoal, foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado das informações, se não, também tudo bem. Botei o Gabriel Jesus na capa, porque o André não falou, né? Aí sobre Gabriel Jesus, que o Abel gosta dele, e já se rolou muito a conversa que ele pode, de repente, vir jogar no Palmeiras, até porque ele ainda tem sonho de ir para a Copa do Mundo, não sei, né? Mas agora não tem como ele jogar, mas é muito bom jogador. Se vier para o Palmeiras, se rodar para o Palmeiras, vai ser muito bom, né, para ele e para o palmeirense também, né? Mas que ele não venha com 33 anos, com 35, que ele venha antes, né? Porque hoje em dia o futebol brasileiro tá muito bem para repatriar jogadores, né? A nível aí, né, como o Vitor Roque, como o Palmeiras repatriatou, trouxe aí o Vitor Roque, trouxe o Arias. Então o Palmeiras também tá num patamar bem alto de contratações. Obrigado a todos aí, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. É muito bom saber o que vocês pensam. Abraço a todos aí, se cuidem.